Shalom a todos vocês, shalom a todos os nossos queridos amigos que também estão aqui participando conosco deste canal. Quero já, de antemão, dizer a você que se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, comente, possa passar esse canal para frente, né, essa informação. E, como falamos aqui, esse é um vídeo para você, se você é um cristão, se você ama a Deus, o Deus de Israel. Olha, esse vídeo estou fazendo principalmente porque alguns vídeos atrás, se alguém olhou todos os comentários, viu que alguém comentou algo que me chamou a atenção. E dentro disso a gente observa que realmente existem pessoas dentro do meio cristão que pensam talvez como ele, mas não teve a coragem de dizer o que ele disse. O que ele falou? Ele disse assim: eu amo a Deus, mas odeio a Israel. Então, dá para alguém ter essas duas, vamos dizer, separar e amar a Deus e odiar a Israel, a quem Deus chamou de filho? Dá para amar a Deus e odiar o povo a quem Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Porque o povo Israel, exatamente, são os filhos de Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. Não é que é mudado, né? Mas também recebeu o nome. Porque muitas vezes Deus diz: eu sou o Deus de Jacó, mas também o Deus de Israel. E aí você diz assim: eu amo a Deus, o Deus de Israel, mas eu odeio a Israel. Isso tem coerência? Vejamos. Vou trazer três textos aqui, para esse vídeo ser rápido, mas eu vou trazer três textos, espero que você fique até o final, e você vai compreender uma riqueza que as palavras do próprio Yeshua trouxe a respeito do povo de Israel. Então eu quero que você ouça esses três textos aqui, que nós vamos estar trazendo para você poder conhecer algo que está em Salmos também, lá em Yohanan, também que ele escreveu, e depois nós vamos ver em Mateus as palavras de Yeshua em relação ao seu povo. Veja aí. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, versículo 6. E Yohanan, conhecido por João, diz em sua primeira epístola no capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Agora ouça e entenda o que Yeshua quis ensinar com estas palavras. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, versículos 34 ao 40. Bem, você viu aí que Salmos diz que nós temos que orar pela paz de Israel, né, e prosperarão os que te amam, né? Então, se a gente ama Israel, como é que alguém odeia? Então, quer ter uma vida próspera, não estou falando só de riqueza, prosperidade abrange muito mais. Quer ter essa vida próspera, tem que amar Israel. Agora, nós vimos também que Yohanan diz: como é que você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão? Tá bom? Então você vai chegar e dizer assim: eu odeio Israel. Por quê? Porque na verdade você deve estar caindo na mentira, na fake news da mídia, é isso? Porque você criou esse ódio. Você já visitou Israel? Você conhece Israel lá perto? Você vê qual é o sistema, qual a ajuda? Estuda um pouco mais, busca as informações dos benefícios que Israel tem dado às nações, tá? Todo o avanço tecnológico, inclusive, esse que fala que odeia Israel, com certeza ele utiliza das tecnologias de Israel, e quem sabe um dia precisará que Deus assim possa guardá-lo disso, mas pode ser que ele venha necessitar de medicamentos e tratamentos que Israel descobriu. Então imagina bem, eu odeio aqueles que trazem a cura, trazem os benefícios, eu odeio aqueles que
edificam o mundo com conhecimento na medicina, na tecnologia? Será que é isso mesmo? Isso tem coerência? Agora, não, mas Deus rejeitou o seu povo. Volta aqui de novo a dizer, Romanos capítulo 11, próprio Shaul diz que Deus não rejeitou o seu povo. Existe vamos dizer assim, um tratamento de Deus para o seu povo, porque ele confiou, isso aí também encontramos lá em Romanos capítulo 9, o Eterno confiou seus oráculos ao povo de Israel. E ali, Shaul não está dizendo, são ao povo de Israel que é messiânico, ou ao povo de Israel que é religioso. Não, ele fala de Israel e diz que o Eterno confiou a eles os oráculos. Então, veja bem, nós podemos observar que, na realidade, dizer que ama a Deus, mas odiar o teu irmão e ter ódio por Israel, o que te motiva a isso? Porque Israel está escravizando o povo palestino. Você está olhando para Gaza, mas já olhou para a Cisjordânia? E se olha para Gaza, como eu já vi as mídias falarem, muita gente propagar isso, que eles estão numa prisão de céu aberto. Deixa eu falar para vocês, isso é uma grande mentira. Gaza está na parte mais bela de praia, litoral. Outra coisa, não só tem fronteira para Israel, Gaza tem fronteira para o Egito. E o Egito é um povo que fala a língua árabe, o Egito é um povo que também tem o Islã por religião. O Egito é o mesmo povo que está em Gaza. Porém, eles não permitem que esse povo passe para o Egito. Por quê? Olha o tamanho, vai no Globo ou em algum mapa que você tem aí e olha o tamanho de terra que o Egito tem e olha o tamanho de terra que Israel tem. Por que Israel tem que liberar as fronteiras para o povo ali de Gaza e o Egito não? Se o Egito tem muito mais terra, aí você vai dizer, mas é deserto, tá? E a terra de Israel, quando Israel voltou para a terra, era o quê? Não era deserto? Só tinha malária? Olha, volta atrás e busca informação de como é que estava aquela terra quando Israel chegou. Agora que está tudo bonito, organizado, prosperando, quer tirar Israel de lá? Deixa eu te dizer, toda vez que tirar Israel daquela terra, aquela terra volta a se tornar um deserto. Porque quem trata daquela terra é o Deus de Israel. Então, na verdade, você sabia que Israel fornece para Gaza água, energia, tudo de graça para os moradores de Gaza? Você sabia que lá em 2015, Israel, de uma maneira, o governo, e isso ainda tem pessoas, judeus, israelenses, que ficou chateado, vou dizer com isso que aconteceu, porque tiraram ele das casas que eles habitavam ali dentro. Israel limpou a área, tá certo? Na Cisjordânia não. Então tem lá palestinos e judeus vivendo juntos. Em Gaza não, foi tirado. Quando retirou, sabe o que aconteceu? Começaram a criar os túneis, começaram a se armar para ter essa batalha contra Israel. Aí eu lhe pergunto, você suportaria ter um vizinho que todo dia jogasse lixo por cima do muro para a tua casa? Que lançasse, vou dizer bombinhas, né, como rasgalata, para o outro lado pro muro do teu lado da tua casa, todos os dias. Aí, quando chegava o dia, ele pegava assim, enchia a mão, acendia 100 bombas dessas e jogava lá. E aí, como é que você ia reagir? Você ia ficar calmo, né? E ainda fornecendo para esse teu vizinho a tua internet, oferecendo e fornecendo para ele da tua energia, vamos dizer, solar que você tenha. Você está dando vários benefícios a ele. E todo dia ele joga bombinhas, traque, faz zoada, lixo na tua casa. Você ia gostar? Como é que você agiria? Mas Israel tem vivido assim. Ele fornece água, saúde. Você sabia disso? Busque as informações e você vai ver que não é isso que estão lhe dizendo, tá bom? Então, dizer que ama a Deus e odeia Israel, não entendo, isso não faz coerência. Porém, vamos lá para o outro texto que foi dito em Mateus. E muita gente não compreende o que está escrito ali. Por quê?
porque pensa que Yeshua está falando daquelas pessoas que estão nas prisões, né? Que são os mendigos nas ruas. Ele está falando desse tipo de gente. Não é. Ele está falando, quando ele diz esses pequeninos irmãos meus, ele está falando do povo judeu. Porque Yeshua, se você não sabia, é um judeu. E ele nasceu lá em Israel. Nasceu e vivia como um judeu, conhecendo a Torá e ensinando a Torá como um bom fariseu. Então, veja só, a falta de conhecimento que vai lhe levar, né, a ter uma posição, um posicionamento totalmente anti-Machia, anti-seu povo. E quando ele diz em Mateus 25 que quem fez a um desses pequeninos irmãos dele fez a ele estava falando do povo de Israel, porque o povo de Israel, olha só, prisão. Você sabia que Israel passou por pogrom, nem tinha terra, já estava sendo perseguido. Passou pelos nazistas, foi preso, né? Esteve doente, esteve sem casa, porque eles, por exemplo, muitos foram expulsos, né, da Espanha. Você vê agora, tivemos aí a história do próprio Silvio Santos, falando dos seus avós, né, dos seus antepassados, que saíram da Espanha, foram expulsos, passaram por outro país, eles vieram bater aqui no Brasil. E aí, me acolheram. Você entende que Yeshua não está chamando um assassino, não está chamando um estuprador, não está chamando violentos e outras coisas mais que estão na cadeia de seus irmãos, mas ele está chamando aquela nação, porque se você olhar o capítulo 25, você vai ver que o Yeshua diz que vai separar as nações da direita e para a esquerda. E aí o da direita ele diz isso: olha, eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Essas nações, e aí Israel reconhece os justos entre as nações. Se você for a Israel um dia, conheça um museu chamado Amigos de Sião, e você vai ver homens que lutaram em favor de Israel para que o povo de Israel não perecesse na Segunda Guerra, deram o seu nome, o seu trabalho, destruíram a sua vida toda para poder ajudar aqueles que estavam ali e não fossem mortos. Você sabia disso? Então é desses aí que Yeshua está falando. Veja só, quando ele diz que separou as nações, ele diz que separou as nações uns para a direita, outros para a esquerda. E Israel fica onde? Porque quando eu falo de nação para a direita e nação para a esquerda, eu estou falando do pobre, da classe média alta e do rico, né, de todas essas classes sociais que as nações têm. Então, Yeshua não estava falando do pobre, do que está necessitado das nações. Ele está falando de um povo que não é contado com as nações, e eu vou lhe mostrar aonde a gente sabe disso. Lá em Números, Bamidbar 23:8 diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Sabe, Bilã, Balaão, tinha mais, vamos dizer, noção das coisas do que pessoas que dizem amo a Deus e não amo Israel, ok? Ou odeio Israel, porque Bilã está dizendo, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Então dá para entender que quando Yeshua está falando que vai separar as nações, uns para a direita e para a esquerda, Israel não está sendo contado aí. Eles são os pequeninos irmãos meus que Yeshua falou. E veja então agora, olhe com outros olhos, né? Se você está a favor de Israel, contra todos os malévolos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver a favor de Israel, contra esses que tocam aí o terror, que botam medo no povo, tá certo? Nas nações, que Israel não, porque Israel avisa logo, não temos medo, não estamos com terror. E sabe o que eles fazem? Cantam, dançam e pulam. Então, se você está a favor de Israel, amém, abençoarei os que te abençoarem. Essa é a promessa do Eterno. Mas se você diz, amo a Deus e odeio a Israel, você acabou de trazer sobre você também, vou dizer assim, a destruição que o Eterno manda sobre você. Porque ele diz, eu destruirei aqueles que te desconsiderarem. Aí você vai dizer, não, no texto não é assim. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Estude um pouquinho o hebraico,
E observa que as palavras de maldição ali são duas palavras diferentes. Uma é mais forte, eu vou destruir. E a outra maldição é assim, aquele que desconsidera. Basta isso. Realmente diga, eu odeio Israel, e você verá o que o Eterno, como é que vai ser sua vida diante do Eterno, se não agora, mais à frente. Então não é bom, não estou aqui te ameaçando, estou usando as palavras que estão escritas, para que você possa conhecer o risco e o perigo que é ficar contra Israel. Você pode dizer assim, esse Israel daí não é o Israel da Bíblia. Desde quando você tem autoridade de dizer que Israel é o Israel válido por Deus? O Eterno deixou muitas promessas, inclusive textos para a chegada de Mashiach, e tem tudo a ver com Israel. Então, que Israel é esse que Mashiach virá, se não for o que está ali? E eu quero dizer para você, cuidado, dogma não vai prevalecer diante do tribunal do Eterno, tá bom? O que vai prevalecer é a Torá do Eterno, é aquilo que Deus proferiu. E eu coloquei para você aqui o texto de Números, para você perceber que Bilã tinha total noção de quem era Israel para Deus. E eu digo para você, passe a ter essa noção também. Então, por isso que essa mensagem é dada aos cristãos, para que tome a posição correta, para que tenha a sua posição a favor de Israel. Que diga assim, eu amo a Deus. Se você não gosta de Israel, peça a Deus amor por Israel. Estude mais a Torá, estude mais a Bíblia, conheça mais homens como Davi, Josué, José, conheça Moshe, conheça esses homens e aí comece a entender que, inclusive na Brit Hadashah, chamamos de Novo Testamento, todos aqueles homens ali também eram judeus, ok? Então, na verdade, quando você vê toda a Bíblia, você vai entender que são judeus. E aí, tem que compreender que o Eterno, e Paulo diz isso, Shaul, que entregou os oráculos dele para o seu povo Israel. Israel continua sendo aquele que você conhece, que está habitando em Eretz Israel, esses que têm o sangue que vem de Abraham, Isaac e Jacob. Estão hoje vivendo as promessas. E olha os milagres que estão acontecendo lá. Se Deus não é por eles, por que houve os milagres da Guerra dos 6 Dias? Por que houve os milagres na Guerra de Yom Kippur? Se Deus não é por eles, observa que os próprios homens das estatísticas viram que no último ataque do Irã contra Israel, aquilo foi um milagre, porque ninguém, com toda a tecnologia, chegaria a 99% de êxito como eles conseguiram. Só milagre. E o Eterno tem manifestado grandes milagres, tem mostrado para as nações que ele continua sendo o Deus de Israel. Então, digo para você mais uma vez, esteja do lado certo, ore por Israel, batalhe por Israel. Como é que eu batalho por Israel? Exatamente não deixando que mentiras sejam disseminadas na internet, aí na sua rede social, onde você está passeando em grupos e vê pessoas que se levantam contra, bata de frente, diga não é isso, conheça Israel de verdade. E você vai se espantar em entender que Israel é muito mais a favor da vida, sempre foi a favor da vida, é a favor da paz, quer paz e não quer guerra. Mas quando vem com guerra e se alguém vem nos combater, nós temos nosso direito de defesa e vamos nos defender. Que o Eterno te abençoe grandemente, que você possa ser mais um, juntamente conosco, a guerrear em favor de Israel. Amém? Shalom, shalom e até o próximo vídeo.